Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. E vídeo nessa quinta-feira pra gente, aquele vídeo que é uma resenha de bar, tá? Tem vídeo que a gente traz mais informação e tem vídeo que a gente quer debater. Esse vai ser um vídeo sobre Renato Gaúcho. É um bom começo, é um começo ruim. O torcedor do Fluminense tem motivo para ficar preocupado, não tem motivo. E a gente vai resenhar aqui como se fosse uma mesa de bar, uma grande mesa de bar, tá bom? Então puxa a sua cadeira, pega a sua bebida e vamos resenhar sobre Renato Gaúcho logo após a vinheta. Vamos lá, antes de começar essa resenha, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá? Batemos 11 mil inscritos nessa semana, rumo a 12 mil inscritos, a gente depende de vocês, de deixar o like, se inscrevendo, compartilhar, deixar o comentário, tudo isso ajuda muito ao YouTube entender que você gosta da ideia do canal aqui, você quer que o canal continue e a gente fazendo esse trabalho, né? Quanto mais canal cobrindo o Fluminense e falando de Fluminense, menos a gente precisa depender ali da mídia tradicional para falar de Fluminense, né? Vamos lá. O assunto é Renato Gaúcho, começo desse trabalho, cara. A torcida do Fluminense está bem dividida nesse momento, né? E tem motivo para os dois lados. Quando você analisa os números frios do Renato Gaúcho, simples dos jogos, né? A gente está falando de 8 jogos. Ele estreia ganhando do Red Bull Bragantino, ganha do San José com o time reserva, ganha do Corinthians fora de casa, ganha do Santos em casa, ganha do Corinthians fora de casa, empata com Vitória em casa, União Espanhola empata com o time totalmente reserva, perde para o Botafogo e ganha da Aparecidense. São 8 jogos, apenas uma derrota. Então você acha que tem tudo para ser um começo ok. Mas ao mesmo tempo são 4 jogos onde são 2 empates, uma derrota e uma vitória não convincente, que você se questiona se o começo do trabalho é bom. E aí, hoje em dia, parece que você não pode ter dúvidas sobre a sua opinião, né? Você não pode... cara, acho o trabalho do Renato bom, mas tenho que ver um pouco mais. Ou você tem que odiar o Renato Gaúcho, ou você tem que amar o Renato Gaúcho. Isso serve para tudo na vida e no futebol tá muito assim, né? Então tem um cara que ama o trabalho do Diniz e ainda sente muito a saída dele, e eu entendo, porque foi um cara que fez 22 e 23, os 2 anos mágicos ali. Eu tenho quase que eu esqueci a minha idade. Eu tenho 37 anos, e se realmente são os 2 anos mais mágicos que eu vivi de Fluminense, 22 pelo futebol em si, e 23, além do futebol, que é abaixo de 22, um ano de conquistas absurdas de Fluminense da nossa Libertadores. E, ao mesmo tempo, tem o cara que odeia ali o Diniz, odiava o Mano, odeia a reta final do Diniz, odiar o Diniz no geral, apesar que tem gente que odeia, porque é o que eu falei, né? Não dá pra você, na cabeça de uma galera, você tem que tomar uma decisão ali. E aí o cara se apega que o Renato é a melhor coisa do mundo também. E eu acho que não é nenhum nem outro, né? E aí eu tava parando pra pensar que nesse feriado, eu falei, cara... São 8 jogos, eu vou avaliar os números do Renato, vou trazer aqui para o debate e a gente troca essa ideia. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham desse começo de trabalho, né? Eu peguei a linha de corte ali do Mano Menezes, do Odair, né? É parecido, em alguns momentos é muito parecido o Mano e o Odair, apesar de eu preferir muito mais o trabalho do Odair. Os números dos 8 primeiros jogos do Odair, do Abel Braga, do Roger Machado, do Mano Menezes e do Renato Gaúcho. Eu peguei esses 5 trabalhos para a gente avaliar esses 8 primeiros jogos, né? Vale lembrar que o Abel, o Roger Machado e o Odair, os 8 primeiros jogos, é o começo de temporada do Campeonato Carioca. Então, são confrontos mais fáceis que o Renato e o Mano Menezes pegaram, que eles pegam o Campeonato Brasileiro já rodando ali, já começando, é muito parecido, né? É logo no começo do Campeonato Brasileiro que o Diniz e o Renato assumem, então na teoria é um começo mais difícil do que pegando os times pequenos do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Em aproveitamento básico, o Roger Machado, que apesar de ter começado jogando no Campeonato Carioca, tem o pior aproveitamento, que é de 66,67%. Curiosidade, todos fazem um aproveitamento ok, assim, se você parar só pensar em número, um bom começo. O Roger e o Odair são os piores aproveitamentos, mas são aproveitamentos até bons também, quase 67% de pontos nas 8 primeiras rodadas, lembrando, no Carioca, né? Então isso descredibiliza um pouco esses números, talvez aí os números não sejam bons quando você pensa que os adversários eram muito fracos. Fernando Diniz e o Renato têm um começo igual, os dois têm um aproveitamento de quase 71%, e os dois enfrentando times de Sul-Americana, times de Copa do Brasil e times de Campeonato Brasileiro.
E o Abel tem um aproveitamento de 87%, 87,5%. É o melhor começo, é o do Abel. Porém, o Abel começa no Campeonato Carioca. Ele até perde a estreia dele pro Bangu, depois ele ganha praticamente todos os jogos. Acho que ele ganha 6, empata 1, se eu não me engano. Então tem o melhor aproveitamento mais carioca. Então, dito isso, pensando que é 87% carioca e 71%, eu acho que o começo do trabalho, tanto do Diniz como do Renato, em aproveitamento é o melhor, né? Outra coisa que eu fui avaliar é nesse começo dos 8 jogos, né? A quantidade de finalizações no gol e a média de posse de bola do time do Renato Gaúcho nesses 8 jogos. E aí você pode falar, pô, Fio, mas aí nesse bolo aí vai ter o San José, que é um time muito fraco. Vai, mas tanto o San José quanto o União Espanhola, que são times muito abaixo, e a Aparecidense não, esses dois aqui, o Renato vai de time reserva. E outra coisa também, a gente enfrentou times grandes, a gente enfrentou Botafogo, a gente enfrentou Corinthians, a gente enfrentou Santos, a gente está falando de 3 dos 12 times grandes, né? 11 se a gente não pode contar com a gente, então assim, 3 de 11, então não eu acho que uma média, são adversários de uma boa média, quando você pensa em média, né? E assim, a média do Renato Gaúcho são 14 finalizações por jogo e ele sofre 9,7 finalizações por jogo. Então, ele finaliza mais do que ele sofre finalizações, mas uma proporção de 14 para 10 praticamente. E finalizações no gol, ele faz 5 finalizações em média no gol. Isso diz muito sobre o nosso elenco. Confesso que eu nunca parei para analisar isso, mas praticamente uma em cada 3 finalizações é no gol, e ele sofre 3,38 finalizações no gol, né? Acho que é um aproveitamento muito maior. Acho que o time do Renato deixa o adversário chegar em uma situação mais cômoda de finalizar do que o nosso ataque chega ao ataque, né? E a posse de bola, o Renato tem a média de 56% de posse de bola. Essa eu acho que aí tem muitos jogos ali com variáveis que fazem que esse número aumente, mas são os números, né, que a gente pode avaliar. São números bons do Renato Gaúcho, cara. Eu acho que é algo que é um fato, que é um bom começo em números. Em número, já tem 3 pessoas comentando aqui já. Não é um bom começo. Tô falando de números, é um bom começo do Renato Gaúcho. Mas eu acho que o que tem incomodado muito o torcedor é a gente não ver ainda o rosto do Renato Gaúcho de forma clara no time. São mudanças muito pequenas. Hoje o time titular do Fluminense é praticamente o mesmo time que o Mano Menezes estava trabalhando. A diferença vai ser o Fábio é a mesma coisa, o Samuel Xavier pelo Guga, porque o Guga se lesiona, mas o Samuel Xavier já estava entrando, o Freitas e o Ignácio. Os dois só estão jogando porque o Thiago Silva se machuca. O René jogou pela lesão do Fuentes, mas acho que vai ter essa troca. No meio de campo ele estava dando oportunidade para Hércules e Martinelli, que é coisa que o Mano Menezes também estava fazendo. Ele troca ali, né, o Arias, quem estava fazendo 10 Arias, o Lima, pelo Ganso, porque o Ganso volta, o Mano também faria isso, e Arias, Canóbio e Germancano. Tem a troca do Keno, mas não tem nada que a gente veja tão diferente, a não ser a vontade. Sem dúvida, esse time do Renato é um time que tem muito mais entrega do que o time do Mano Menezes. Isso seja... mas aí o cara é só um motivador e tal, o cara é só o paizão. Assim, o Renato não é só paizão, a gente já fez vídeo aqui discutindo isso. Ninguém sendo paizão chega aos números que o Renato chegou na carreira. E são bons números de forma indiscutível. Agora, eu acho que às vezes a gente acha que isso é muito pouco. E não é muito pouco. Você gerir um elenco de jogadores que ganham na casa de 700, 800, 1 milhão, 700 mil, 800 mil, 1 milhão, de moleques que saem da base com uma promessa de mudar a sua vida e com contratos milionários já, e com redes sociais inflando ou batendo, é difícil administrar esses jogadores, e isso faz muita diferença. Eu vi um vídeo é um canal que tem aqui, nem são jogadores que a gente se agrada tanto, né? É o Maicon, Diego Souza e o Felipe Baixo, esqueci o nome do canal. E eles estavam falando sobre isso, não era nem sobre o Renato em si, era sobre, no geral, né? O como faz diferença o jogador sair de casa e ir treinar motivado, e treinar feliz, e treinar querendo, e não treinar no sentido como a gente vai às vezes para nossa empresa, tipo, caralho, hoje vai ser foda, tem aquele chefe chato. Então assim, só que os caras trabalham com o corpo, então eles não estarem dispostos. Eu sei que você pensou agora, pô, eles ganham 1 milhão por mês, eles ganham 500 mil por mês, como é que esse cara não está disposto? Mas 500 mil é pra gente, pra eles é um salário, é igual você ganha o salário, pra eles é uma rotina já. Então, o mundo ideal seria eles
se entregarem 100% sempre só pelo salário e porque o salário está em dia. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então os caras estarem motivados é uma coisa muito importante. Isso o Renato faz muito bem, mas eu concordo que me preocupa um pouco essa falta de cara do Renato Gaúcho. A gente ainda não consegue ver claramente, desde que o Renato entrou, o time tem um contra-ataque melhor, a nossa bola aérea melhorou, o Renato fechou a defesa muito bem. A gente não consegue ver de forma clara, a não ser essa motivação. Isso eu acho que deixa o torcedor um pouco preocupado em relação a isso. Agora, uma coisa a gente tem que sempre tentar pensar e não confundir. E eu não tô aqui para passar pano pro Renato ou não, mas às vezes nem tudo também é culpa do técnico. O jogo com a Aparecidense, por exemplo, eu acho que o Renato tem culpa na parte defensiva. A gente, apesar de Freitas ter errado individualmente, o Lima para mim também, achei um time muito exposto, assim como estava contra o Botafogo. Eu achei que me preocupou essa exposição excessiva do time de conseguir tomar contra-ataque em alguns ataques da Aparecidense do time da Série D. Apesar do Renato vir com esse papinho de que não existe Série D e Série A, todo é difícil. Aí é com ele, né? Mas no ataque, assim, para mim foi muito mais um problema do nosso elenco. E aí eu acho que assim, cabe para outro vídeo a gente conversar sobre isso. Me preocupa muito a nossa dupla de zaga, tanto o Ignacio como o Freitas não me passam confiança. Me preocupa demais a situação agora sem Germancano por um mês e Everaldo. Já me preocupava o Everaldo ser no banco. Para mim, sim, vem jogando nada o Everaldo. Me preocupa essa loucura do ponto esquerda de eu não estar satisfeito com o Canobi, aí fico satisfeito com o Keno pelo último jogo, mas aí o Keno depois vai jogar mal, aí eu fico de novo preocupado. Aí tem o Serna, não sei, tudo isso me deixa preocupado em relação ao elenco. Os nossos volantes, que para mim tem muito potencial, mas parece que não engatam o máximo, não chegam no teto dele, né? Hércules, por exemplo, é um que não chegou ainda. O Bernal, para mim, deu uma melhorada. Então, assim, é uma evolução, mas tudo isso me preocupa pensando em elenco. Então, acho que a gente precisa avaliar que nem tudo também é sempre culpa do técnico. E, cara, e a gente tem agora no mês de maio 8 jogos, né? E a gente tá falando de Sport em casa, o San José fora de casa na Bolívia, Atlético Mineiro na Arena MRV, provavelmente o primeiro jogo lá no campo sintético, mas vai ser o primeiro jogo para eles também, tem esse ponto. União Espanhola no Maracanã, Juventude e no Alfredo Jaconi, que eu espero que acabe a gente respeitar demais o Alfredo Jaconi pelos números ali, como o Fluminense enfrenta. O Aparecidense fora de casa, pelo segundo jogo da Copa Brasil, o Vasco no Maracanã e o Once Caldas no Maracanã. Desses 8 jogos, o Fluminense é favorito para mim? Favorito, sim. Eu não posso falar que não tem favorito. Vamos fechar esse acordo. Então, sempre um time tem que ser um pouco mais favorito. Para mim, o Fluminense é favorito em 7 de 8 jogos. O Fluminense é favorito contra o Sport, é favorito contra o São José fora de casa, mesmo na altitude, pelo time fraco. Contra o Atlético Mineiro, acho que o Atlético Mineiro é favorito na Arena MRV. União Espanhola, a gente é favorito em casa. No Alfredo Jaconi também é favorito. A gente é um elenco muito melhor que o do Juventude. Não tem altitude, não tem sintético. É uma questão de mística e eu não vou ficar achando que a mística do Alfredo Jaconi faz com que o Fluminense não seja favorito. Aparecidense fora de favorito, Vasco, apesar de ser clássico, eu poderia falar que não tem favorito, mas aqui não posso falar que eu defini isso. O Fluminense é um time melhor que o Vasco e o Once Caldas de Maracanã, que ganhou fora, também é favorito. Tem tudo para o Renato Gaúcho ter paz para conseguir trabalhar nesse mês, trabalhar nesses 8 jogos e, além de pontuar, começar a mostrar um pouco o seu futebol. Eu acho que é isso que o torcedor espera, mostrar um pouco a cara do Renato Gaúcho nesse time. Então, é um mês bom para o Renato trabalhar. A gente está falando de 4 jogos no Maracanã para a torcida comparecer, para a torcida ir, comprar esse barulho. E eu acho que pode ser um bom mês de maio, como foi um bom mês de abril, apesar dessa reta final ser bem preocupante para a gente, tá? Acho que às vezes a gente está com uma preocupação um pouco excessiva, porque a gente viveu um 24 de merda, e porque a gente perde 8 clássicos seguidos. Tudo isso o torcedor tem que levar em conta, sim, tem que cobrar. Mas espero que sábado, contra o Sport, vire essa chave e a gente comece uma sequência aí, que o único jogo que eu vou aceitar ter um pouco mais de dificuldade, tendo uma postura, é contra o Atlético Mineiro. De resto, vou exigir do Fluminense 7 vitórias. Sei que futebol não é assim, né? Pode ter um contratempo, mas o Fluminense, para mim, é favorito em 7 dos próximos 8 jogos, tá? Fiz essa resenha de bar aqui, mas como é um vídeo de resenha de bar, eu espero o seu comentário, tá? Comenta aí se acha que a galera tá exagerando demais na crise ou se realmente é para preocupar com o Renato, com o elenco. Acho que tá todo mundo aqui de acordo que tem motivos pra gente se preocupar. Vamos comentar aqui nesse vídeo sobre o Renato Gaúcho, tá bom?
deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo, tá? Lembrando que hoje às 9 horas tem live aqui, tá? Uma live, a gente vai fazer um sorteio ali de uma camisa oficial, de um conjunto de copos, de alguns prêmios para vocês e também uma live com bastante entretenimento para esse final de feriado. Espero vocês 9 horas aqui na live, eu e o Lucas. Prometo entretenimento, tá? Vai ser algo divertido, todo tricolor vai gostar de resenhar com a gente. Espero vocês resenhando com a gente hoje, 9 horas da noite. Tamo junto, até a próxima, valeu.